aquela apostila que nós preparamos, se vocês quiserem dividir com outros grupos espíritas ali da Califórnia também, acho que tem muita informação interessante ali. Uhum. Vamos lá. Então, ok, está sendo gravado. Então, falemos um pouquinho do esclarecimento aos espíritos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinha. Quem já teve a oportunidade de estar numa reunião mediúnica onde foi feito o esclarecimento a espíritos? Todos já tiveram essa oportunidade? Quem não teve? Lígia, Eu não. Andresa, não? Maria Eugênia também não? Tá. Muito bom. Então, é só para poder ter uma ideia do nível de detalhes e tentar trazer alguns exemplos. Então, se vocês conseguem ver ali, o objetivo, né, do esclarecimento numa reunião mediúnica é o atendimento a espíritos que necessitam de auxílio. E tanto os espíritos que vêm sem conhecimento, por exemplo, que desencarnaram, ou aqueles que têm o conhecimento que desencarnaram, mas estão motivados por uma vingança, por exemplo, né? Todos eles necessitam de auxílio, porque estão em desarmonia. Então a gente vai ver aqui que a desarmonia ela pode vir de diversos motivos, né? Então outro ponto importantíssimo para todos aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, eu sei que nós já falamos disso antes, mas se o espírito está se manifestando naquela reunião mediúnica, é porque o seu reajuste reencarnatório foi avaliado e foi permitido que fosse auxiliado. Por que eu digo isso? Porque não cabe a nós julgar. Então, numa reunião mediúnica, independente do tipo de mensagem que esse espírito está trazendo, o grupo mediúnico e o dialogador, a dialogadora, precisa ter em mente que se foi permitida essa comunicação, é porque o grupo está ali destinado a ajudar aquele espírito, ou tentar ajudar, tá? Então, o julgamento já foi feito através dos próprios mecanismos de reencarnação, de reajuste, causa e efeito e assim por diante. Então, precisamos ter essa fé na justiça divina, que é perfeita, e se foi permitido esse espírito estar ali, ele merece ser auxiliado. Muito bem. E só lembrando que essa alienação, ela vem de diversos fatores, né? Então, nós vamos, no esclarecimento, procurar identificar da onde vem essa desarmonia, essa falta de conhecimento. Muito bom. Então, lembrando também que o trabalho de esclarecimento, ele ocorre nos dois planos. É uma equipe mediúnica, não é só o esclarecedor, não é só o médium, né? É o grupo todo que, naquele momento, está trabalhando para esclarecer, ajudar aquele espírito. Então, você tem o grupo encarnado e você tem o grupo desencarnado, como nós já vimos em outras aulas. Muito bom. Então, lembrando também que nessas reuniões mediúnicas, vocês vão ter contato com espíritos de diversos níveis de conhecimento e de evolução moral. Tá? Então, quando falamos em conhecimento e evolução moral, sabemos que são duas asas, vamos dizer, do mesmo avião que caminham, às vezes, em diferentes situações. Né? Pode ser um espírito muito, muito inteligente, voltado para o mal, ou pode ser um espírito muito sem conhecimento, mas com uma índole, um, boa, né? Sabe que é um espírito que está ali por desconhecimento, mas que é um espírito que não está voltado para o mal. Então, isso é importante lembrar por quê? Porque se nós tivermos regras fixas de atendimento, nós vamos estar desconsiderando a personalidade única e o sofrimento individual. Cada ser tem uma história única. Cada atendimento é um atendimento diferente. Mesmo que seja uma característica muito similar. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver nos exercícios que nós vamos tentar agrupar, né, esses fatores de desarmonia, o tipo de esclarecimento que nós vamos prover, mas lembrando sempre que é só para nos ajudar a fazer esse atendimento da melhor forma possível, sempre lembrando a individualidade do espírito. Muito bom. Isso traz um ponto importante, né, a comentário. Nós comentamos isso em algumas aulas anteriores também, está na apostila. Então, eu usei
parte das informações da apostila e parte de informações pessoais também. Então, vamos falar de 2 grupos de espíritos. Os espíritos, por exemplo, que se comunicam com pretos velhos, índios, caboclos e assim por diante. Muito comum nas religiões espiritualistas, né, por exemplo, Umbanda no Brasil, você tem um contato com isso. E 2 pontos importantes aqui, né? O primeiro ponto é que a linguagem utilizada por esses espíritos, ela tem um objetivo, né? Sempre tem um objetivo. Então, o objetivo daquelas reuniões é de trazer uma alegoria para os participantes. Então, pode ser que algumas pessoas tenham fé nesse tipo de espíritos comunicantes e vão estar mais dispostos a entender e ouvir essas mensagens. Lembrando que, se forem espíritos voltados para o bem, eles podem se usar dessa alegoria numa reunião espiritualista, por exemplo, para transmitir bons conhecimentos. É possível isso? Sim. Com isso dito, numa reunião mediúnica, onde nós estamos estudando, existe um conceito, todo o estudo dos conceitos da codificação de Kardec, não existe mais a necessidade dessa alegoria. Ok? Então, se o espírito está se comunicando com, por exemplo, como um caboclo, pode ser 2 coisas. Pode ser que o médium está transmitindo essa comunicação de uma forma não filtrada, ou pode ser que o espírito esteja realmente fascinado, né, ou sem essa informação, aonde esse espírito não precise se comunicar, ou pode ser um espírito que esteja querendo mistificar o grupo, ok? Então, resumindo, espíritos se comunicam como índios, caboclos ou até crianças, né? Você tem um exemplo aqui no slide. É, Numa reunião mediúnica onde tem o estudo kardecista, não existe mais a necessidade desse tipo de alegoria. Então, é importante que o dialogador procure identificar se é o médium que não está filtrando essa mensagem ou se é realmente um espírito que está ou em desarmonia ou mistificando. Ok? Alguma pergunta nesse tópico? Não? Muito bom. Acho que É uma talvez. pergunta. Diga, Tem sim. várias. Não, vai então, as meninas. Eu ia falar a carinha da Lígia aí, ó. Tá com um ponto de interrogação. Não, eu acho que a gente discutiu isso. E aí, por exemplo, o espírito se manifesta dessa maneira. Eu entendi na aula passada que não há necessidade, isso ficou bem claro para mim. E eu lembro que eu levantei o ponto se o espírito se apresenta dessa forma porque quer, de uma certa maneira, homenagear essa encarnação que ele teve, que foi a encarnação que ele mais aprendeu, e então ele se apresenta dessa forma, mas o que eu estou entendendo é que não há necessidade disso, mesmo que ele queira, mesmo que tenha uma intenção boa, dentro da reunião mediúnica, isso não é necessário. Eu acho que a sua pergunta é muito interessante e muito importante. Você tocou um ponto fundamental, intenção. Né? Então, no diálogo com esse espírito, vocês vão poder entender qual é a intenção, né, dessa comunicação. Então, muito provavelmente, numa reunião mediúnica séria, onde existe todo um preparo, né, se esse espírito é um espírito esclarecido, bom, ele vai poder homenagear de uma outra forma, né, sem mistificar o grupo. Então, ele poderá dizer, olha, trabalhei muito, trazer o relato, né, trabalhei muito nas casas espiritualistas, vamos dizer, por exemplo, no Brasil, e gostaria de dizer que existe muito bem que se faz nesses locais, e só queria dizer isso a vocês. É uma outra forma de homenagear, né, sem a mistificação da alegoria. Então, numa reunião mediúnica séria, esse espírito poderá trazer essa informação, mas não com a alegoria que é necessária em casas onde não existe o estudo. Faz sentido? Faz. E uma outra pergunta, se existe um médium de vidência lá, que consegue enxergar esse espírito vestido como um caboclo, isso é um problema, isso precisa disso, não precisa, porque eu sei que a gente até comentou de aulas que a gente teve com você, que tem espíritos que trazem objetos e etc. Como que fica isso? Claro. Aí é um pouquinho diferente, né? Porque o espírito, ele pode plasmar no seu perispírito aquilo que ele ou ela
tem como identificação. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo onde existe um espírito ali que vai ser auxiliado, que costumava ir a reuniões espiritualistas do Brasil, vamos dizer, né, e tem uma fé muito grande nos caboclos que o auxiliaram naquela época. Então, esse espírito pode estar se manifestando com o perispírito para que aquele espírito que vai ser auxiliado durante aquela reunião se sinta amparado. Então, sem entender o contexto... Oi, vocês estão me ouvindo? Desculpa, eu não sei, que a imagem aqui está... Estamos ouvindo. Tá, joia. Então, sem entender o contexto, só a imagem pode ser que não seja uma mistificação, ok? Então, eu usei esse exemplo para que entendamos que pode ser que um espírito esteja se manifestando ali com o perispírito, com uma roupagem, por um motivo que não é o mesmo que se ele estivesse ou ela estivesse recebendo o auxílio ali do diálogo. Faz sentido? Posso dar um exemplo, Christian? Claro, claro. A gente já teve, eu acho que até o Christian fazia parte nessa época, de um espírito comunicante, acho que mais de uma vez, e era um índio, mas ele não falava como um índio, o médium, né? Falava normalmente, e depois, no final da reunião, nos comentários, uma pessoa do membro falava, o espírito comunicante era um índio. Então, assim, ele se apresentou como um índio, essa pessoa que viu tinha a evidência, mas ele, não sei se ele estava se comunicando com voz de índio, mas o médium transmitiu a mensagem normalmente. Então, Excelente. teve o filtro, só que era um índio, entendeu? A aparência dele. Não sei se esclarece ou não. Não, eu só fico, eu não quero me alongar muito nisso, que eu sei que, mas a questão, eu fico pensando nas questões dos nossos preconceitos e como que, porque a gente é a gente ali também, por mais que a gente está com um objetivo, e como que fica, essas coisas que me passam na cabeça, assim, do quanto eu vou dar credibilidade para aquela mensagem ou não, se isso existe lá, se a gente consegue bloquear esse sentimento, esse julgamento que é nosso, que é natural, que é do... E é essas questões que me vêm na cabeça nesses momentos, assim, por isso que me gera tanta dúvida. Eu não sei se eu entendi essa última pergunta, mas... Não sei, assim, alguém que tem capacidade de ver aquilo e, sei lá, e acha que vem, então, de um espírito com menor... Fazer julgamentos, essa que é a questão. Não só nesse caso específico, mas de uma maneira geral. E como que... fala, Cristian. Não, mas é importante, eu acho que o que você comentou e o que a Miris comentou, assim, faz muito sentido, porque, novamente, né, sem entender o contexto, hoje nós estamos falando do esclarecimento a espíritos comunicantes, né? Então, se esse espírito se comunica como a Miris comentou, excelente, né? Porque a comunicação, se não tivesse ninguém com vidência, essa comunicação teria sido uma comunicação eficiente, né? Onde não houve a mistificação, né? Mesmo que o perispírito desse espírito tenha essa expressão. Ou, como você comentou, né? Se alguém vê, tiver evidência de alguém presente, um espírito presente ali, usando o perispírito a forma de um índio, como não está ali para ser esclarecido, é porque existe algum outro motivo, né? Que apenas comentar, quem teve evidência, traz, às vezes, uma informação adicional para o grupo. Agora, como nós estamos comentando aqui, que é a comunicação, né? Durante a comunicação, o médium que traz uma comunicação, como a Mirtz comentou, mesmo que ela receba essa impressão de que o espírito quer se comunicar como um caboclo ou como um índio, mas filtra para que o conteúdo seja o mais importante, nesse momento não a forma, porque não vai trazer muito mais informação adicional, é importante que o médium faça esse filtro, né? Então, resumindo, não existe a necessidade desse tipo de comunicação para um espírito que vai estar sendo esclarecido, né? Então, para os médios, é importante que esse filtro seja feito para que a informação que o espírito vai receber possa auxiliar. Novamente,
lembrando que o tempo de esclarecimento é muito curto, né? Então, quanto mais pudermos chegar a qual realmente é o problema central do espírito, e a gente vai ver agora nos exercícios também, mais rapidamente, eliminando alegorias, eliminando, né, ruídos de comunicação, melhor para o espírito que poderá ser assistido. Esclareceu, Lígia? Eu entendi. Obrigada. Eu acho que, por não participar, fica difícil. Eu acho que o Christian falou uma coisa importante agora, é o tipo da reunião que a gente está falando, né? O espírito vem e se comunica, então eu acho que é isso que às vezes fica confuso. Mas ficou perfeito. Deixa eu te dar só mais uma, rapidamente, para a gente fechar. O mesmo espírito, vamos dizer que é um espírito bom que vem se comunicar, trazer uma mensagem, ok? No final da reunião. Numa reunião mediúnica de estudo kardecista, vai se manifestar como mentor, né, do trabalho, e vai trazer uma comunicação normal, através da voz do médium, psicofônico, né? Esse mesmo espírito pode se manifestar numa reunião de Umbanda no Brasil, por exemplo, ok? E ali usar uma alegoria necessária para que o grupo de encarnados que está ali vai ouvir essa mensagem, através da fé naquela alegoria, possa ser beneficiado, ok? Então, novamente, espíritos bons se utilizam não apenas dos espíritos menos evoluídos, mas também de alegorias, quando necessário, para auxiliar, se for necessário. Então, só para a gente finalizar, não existe essa necessidade da alegoria nas reuniões mediúnicas que nós estamos estudando. Okay. Muito bom. Christian, obrigada, Lígia. Se você tiver alguma outra dúvida a respeito, comentário, você pode digitar também. Você falou um negócio, a Lígia falou sobre preconceito do médium. Eu acho que na hora, e assim, Christian, me corrija se eu estiver errada, a gente, tanto, assim, o sentimento, a informação, é tanta coisa para filtrar, que acho que não passa, a gente não pensa, né, é assim, é assado, é mais velho, é mais novo, é mais alto, é mais baixo, é índio, não é índio, isso normalmente, pelo menos a minha experiência, não, é muita coisa para filtrar, então não dá nem tempo. Não é? Eu ia falar a mesma coisa, Cláudia. Ou o que fez também, às vezes eu fico pensando, dependendo se você sabe o que ele fez, né, já julgar, essa pessoa foi um assassino, sei lá, alguma coisa. Mas é o que o Christian falou no começo, né, a gente tem que lembrar que a partir do momento que ele está ali naquela reunião, ele teve a permissão da ajuda, então não cabe a nós a julgar, cabe a nós fornecer o auxílio ali, né? Isso. Cabe a nós ali na hora da reunião fazer o nosso trabalho de não julgar, né? Então, eu acho que a importância ali do grupo na hora da reunião é isso. Ir com a cabeça, assim, com a mente já focada no trabalho e deixando essa parte de julgamento de lado para que não haja isso na hora, né? Porque o que a gente menos precisa na hora da reunião de um trabalho assim, de uma ajuda, é ter esse julgamento, né? Então, é saber a gente aprender a separar. Acho que a Monique está com a mão levantada. Isso mesmo, obrigada, Tá. Eu não sei, eu acho que eu entendi um pouco mais a Lígia, me corrija, Lígia, se eu estiver errada, se não foi isso. Mas eu posso citar um exemplo que eu conheço, de uma médium muito séria, de uma casa espírita séria, e que ela, uma das mentoras foi uma índia. Se apresenta não seminua como uma índia ou falando como uma índia, mas ela usa da encarnação que eu acho que mais marcou, talvez ela no crescimento moral, ela usa, ela se determina, né, se diz uma índia, o nome dela é até Jurema. Ela não fala, não faz nada como uma índia, e e não se veste como, mas a médium sabe, e já passou isso para o grupo. Eu vejo, nesse sentido, como Joana de Ângeles, por exemplo, ela se apresenta como uma freira. Ela não era espírita, ela se apresenta como uma das encarnações que ela teve como uma freira, inclusive usando a vestimenta de freira. Mas ela não fala, da Igreja Católica nesse sentido, ela tem um espírito superior
uma instrução muito superior à nossa, e ela passa todos aqueles lindos ensinamentos de acordo com a doutrina espírita e sobre a luz dos espíritos superiores, mas ela se apresenta como uma freira. E eu não sei se é isso que a Lígia quis dizer, mas eu penso assim, imagina se essa casa espírita não acreditasse nessa médium, que faz um trabalho lindo e muito sério, dentro de todos os preceitos da doutrina espírita, porque a mentora era uma índia. Assim como o Divaldo tem Joana e não acreditasse em Joana, porque Joana foi uma freira. Não sei, sabe? Eu vejo, eu acho que esse preconceito que a Lígia coloca, acho que não é na hora do médium só ver e falar, ela é uma índia, eu não vou deixar, ou é uma freira. Eu acho que vai muito além. Eu não sei se eu estou certa, Lígia, mas eu entendi mais ou menos que vai além, não só da reunião mediúnica, mas eu acho que existem esses tipos de caso, né? Como o Divaldo tem a Joana e tem outros médiums, claro, não chegando aos pés do Divaldo, porém sérios, que fazem um trabalho sério e que os mentores se apresentam. Nesse caso, como eu conheço, eu e Marcelo conhecemos essa médium há mais de 20 anos, ela tem essa mentora, que foi uma índia. Legal, nossa, obrigada, Monique, obrigada pelo exemplo. Muito bom. Christian. Excelente. Lembrando sempre, eu acho que, Monique, perfeito exemplo, lembrando sempre que o conteúdo das mensagens que esses espíritos vão trazer é que vão nos dar o conhecimento do nível de elevação moral deles, né? Muito bom, excelente exemplo. Então, ótimo, isso é muito importante, tudo isso que nós falamos agora, porque vamos lembrar que durante a comunicação dos espíritos existirá, de repente, uma diversidade muito grande desses espíritos, uma diversidade muito grande da comunicação. Agora, novamente, dentro do não julgar, entram todas as qualidades de uma boa dialogadora, né? Quando nós nos expomos a conversar com esses irmãos e irmãs que estão em necessidade num plano diferente do nosso, e vamos utilizar o nosso conhecimento e a nossa experiência espírita para auxiliá-los, nós vamos trazer todo um grupo, um conteúdo de qualidades que nós já revisamos, né, durante os estudos. Então, importante que você conheça a si mesmo, para justamente nós falamos de preconceitos, né? Importantíssimo que nós tenhamos esse conhecimento da onde vêm os nossos pontos de vista, os nossos preconceitos, se tivermos algum, né? E combater as nossas imperfeições, o desejo sincero de auxiliar e assim por diante. No conhecimento da doutrina espírita, desenvolver a intuição, tudo isso nós já vemos, né? Nós já vimos. E lembrando sempre que a intuição, ela é inerente a todo ser humano. Então, em teoria, todos nós podemos ser excelentes dialogadores e dialogadoras, desde que nós nos coloquemos à disposição, estudemos e tenhamos a oportunidade de exercitar essa intuição, o diálogo e assim por diante, né? Em casas sérias, casas espíritas. Alguma pergunta nesse sentido? Não? Vocês ainda me ouvem? Sim. Joia. É que o meu screen aqui tá meio congelado, então eu não tenho a certeza se vocês estão me ouvindo. Legal. Como esclarecer, então? O objetivo é comunicar, né, com amor e objetividade. Amor é a forma, objetividade o conteúdo, né? Nós vamos trazer as informações mais necessárias para aquele espírito naquele momento, que é um momento muito curto, é uma situação que esqueci a palavra em português, mas necessita de muita coordenação, de muita energia, de muito esforço para que aconteça. Então, precisamos ser objetivos, precisamos tentar identificar como auxiliar esse espírito o mais rápido possível. E, novamente, esse atendimento precisa ser de uma forma aonde o espírito comunicante possa ter a certeza de que temos a melhor intenção de auxiliar. Então, o amor,
a forma como nós vamos trazer essas mensagens, como nós vamos receber o Espírito, acolher o Espírito, não receber o Espírito, acolher o Espírito, né, antes da comunicação, tudo isso vai fazer com que o Espírito possa ali confiar e se abrir em sentimento e em emoção, em conhecimento para receber esses ensinamentos, que nós vamos tentar dividir com ele ou com ela. Né? Então, vamos falar um pouquinho das etapas do esclarecimento. Isso também está na apostila, vai poder ser revisto quando vocês quiserem, e são exercícios que, de novo, têm um formato para auxiliar-nos a ser mais eficientes durante o diálogo, ok? Então, o primeiro ponto seria entender a situação do espírito, né? Nós vamos ver que começa com uma acolhida fraterna, tentamos identificar que tipo de espírito está se comunicando e em que situação esse espírito se encontra, né? O próximo, ou até concomitantemente, mas a próxima etapa seria identificar o fator de desarmonia desse espírito, né? Porque se está se manifestando numa reunião mediúnica, quando não é a parte onde o mentor está se manifestando, muito provavelmente esse espírito está em alguma desarmonia e vai necessitar um auxílio. Então, procurar identificar o problema central, né? E que tipo de esclarecimento nós vamos prover a esse espírito. De novo, aqui nessas etapas está dividido em áreas e itens, mas vocês vão ver quanto mais se pratica, quanto mais se exercita o esclarecimento, mais algumas áreas se entrelaçam, mas para que nós possamos entender as etapas e praticar, objetivamente, vale a pena dividi-las. Então, na identificação do fator de desarmonia, uma parte que é muito importante também é demonstrar a empatia, né? Porque é muito fácil para nós dizermos, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, ou você deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, né? Mas, se nós tivemos uma noção do quão difícil às vezes ou quão dolorosa é a situação, e podermos dividir isso com o espírito, ajuda nessa confiança que esse espírito vai ter no que você vai dizer novamente, né? Muito bom. Vocês continuam me ouvindo, né? Sim. Sim. Sim, que bom, que bom. É que eu não consigo ver as imagens estão aqui congeladas. Então, e o terceiro, nós vamos ver em mais detalhes, a terceira etapa seria o redirecionamento e encaminhamento, onde se esclarece com brandura, objetividade e atribuirmos um pouquinho de responsabilidade, porque o espírito vai precisar fazer, sair daquela situação que o espírito se encontra, através do esforço próprio. Né? Nós sabemos que, novamente, livre-arbítrio, né, entra nesse caso, mas também decisões aonde esse espírito no passado, decisões que esse espírito tomou que o levaram a estar naquela situação. Então ele vai, ou ela vai precisar modificar essas decisões no futuro. Então, responsabilidade é importante que esse espírito tenha consciência de que é necessária. E se faz o encaminhamento para que possa ser finalizado esse atendimento, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas etapas iniciais, né? Nós já falamos sobre isso. Vamos falar um pouquinho da abertura, então, iniciar o diálogo com o espírito sempre como se estivéssemos recebendo uma pessoa querida, né? Que sabemos que um familiar que às vezes precisa um pouco de ajuda, né? Mas que nós temos ou um amigo ou uma amiga que nós temos um carinho, né? Uma afeição anterior. Então essa acolhida fraterna, ela é fundamental, né? Porque esse espírito pode ser que esteja em uma situação de dor, né, de desarmonia, ou de embrutecimento das suas emoções, né, por vingança, ou por apego a coisas materiais que já não tem mais acesso, por exemplo. Né? Então, essa acolhida fraterna é fundamental. E alguns exemplos, de novo, cada um vai encontrar a sua forma, né, mas alguns exemplos podem ser
seja bem-vindo a essa casa espírita, né? Agradecemos sua presença, que bom que estamos aqui para conversar, fico muito feliz que você tenha essa oportunidade, que tenhamos a oportunidade de conversar com você. Cada um vai encontrar a sua forma, mas essa acolhida fraterna, ela é o passo inicial. Alguma pergunta até esse ponto? Não? Não. Essa, joia. Novamente, encontrem, não frases feitas, encontrem aquilo que realmente toca o seu coração, onde vocês possam doar, né, sentimentos de caridade e de amor. Lembrando que o tipo de espírito comunicante é o que vai determinar a próxima etapa, né? Então, lembrando novamente aqui que os espíritos têm uma linguagem que não é não verbal, né, de mente a mente. Essa linguagem, ela vem na forma de imagens, emoções, sensações, muitas vezes, né, mas muito ligado a emoções, e que nós, o médium, né, decodifica e acaba transmitindo essa mensagem que vai sendo recebida. Isso que nós comentamos fica muito, muito mais fácil, mais claro, quando o mentor está se comunicando, né? Mensagens dos mentores espirituais, elas fluem muitas vezes através do médio de psicofonia ou até de psicografia, sem sem o conhecimento mental, muitas vezes, das palavras que estão sendo proferidas, ok? Que é justamente por quê? Porque é uma mensagem não verbal, não é uma frase, né? É muitas vezes uma emoção, um sentimento, um grupo de informações não verbais que são ali decodificadas pela mente do médium. Algum comentário, alguma pergunta? Antes de seguir? O Cristian tem o tipo do espírito, então, é isso que quer dizer o que você falou, eu não entendi. O tipo de espírito, lembrando que espíritos, né, estão divididos em classes. Tá, é relacionado a isso. Bons, Tá. mas dentro dessas 3 classes né, que Kardec coloca, dos espíritos puros, espíritos bons, espíritos imperfeitos, né, e tem algumas subdivisões, lembramos que existe uma gama infinita, né, desde espíritos um pouquinho melhores ou um pouquinho piores e assim por diante, né, no sentido da intenção ou do conhecimento. Então, esse tipo de espírito comunicante é que nós vamos tentar identificar dentro do exercício para que possamos trazer o esclarecimento que é necessário, né? Muito bem, então a primeira, se nós vemos aqui nas 3 fases do esclarecimento, o primeiro ponto seria realmente, depois da acolhida fraterna, identificar a situação do espírito, né? Então, essa situação aonde o espírito comunicante que traz esse espírito comunicante para essa reunião e que vai ser essencial para o dialogador e para todo o grupo que está ali, poder auxiliar esse espírito, tanto com vibrações, né, ou passe, ou o esclarecimento através da esclarecedora. Então, essa situação pode ser, por exemplo, um espírito que não consegue se comunicar, né? Existem muitas vezes os espíritos que não conseguem falar, né, facilmente através do médium, né? Muitas vezes não tem conhecimento da sua situação de desencarnado, ou está ligado mentalmente ou emocionalmente a alguém, ou está em condição de sofrimento, ou está numa situação de vingança, por exemplo, né? Então, isso antes até de nós entrarmos nos detalhes daquela história que o espírito vai nos trazer, que situação que ele está. O espírito consegue se comunicar ou não, tem conhecimento que está encarnado ou não, né? Esses são informações importantes para o esclarecimento. O próximo passo seria, já sabendo então, por exemplo, vamos dizer que o espírito consegue se comunicar. Nós falamos, olha, seja bem-vindo a essa casa espírita, como podemos ajudá-lo? O espírito traz uma informação
eu realmente não sei por que estou aqui, por exemplo. Né? Então, sabemos que esse espírito pode se comunicar, sabemos que esse espírito, a situação dele é um desconhecimento, né, de onde se encontra. Nós até lá não sabemos se ele sabe que está desencarnado ou não. Então, tentar identificar o fator de desarmonia. Né? Então, qual é o problema central que vamos precisar abordar durante o esclarecimento? Né? Então, pode ser que esse espírito esteja desorientado, que se encontre em sofrimento após o desencarne, sem saber, sem ter tido nenhum conhecimento da vida espiritual. Né? Por exemplo, alguém católico a vida inteira que acreditou que Jesus veria encontrá-lo e São Pedro iria abrir o portão, né, quando ele chegasse lá, e se encontra com uma situação completamente diferente, né, sem o conhecimento. Então está em sofrimento porque não sabe o que está acontecendo com ele. Ou que tem dores físicas, sente remorsos e assim por diante. Então, qual é o fator dessa desarmonia que traz naquele momento? Né? E isso é fundamental, por quê? Porque aqui nós vamos começar a pensar, começar já a determinar que tipo de esclarecimento nós vamos prover ao espírito. Né? Então, dentro dos nossos conhecimentos doutrinários evangélicos, né, evangélico no sentido da moral, e doutrinário no sentido de mecanismos espirituais que são, novamente, inerentes a todos, independente de qualquer religião, né? Esses mecanismos espirituais e o conteúdo doutrinário é que vão nos auxiliar a determinar qual é o tipo de esclarecimento que vamos prover a esse espírito. Então, novamente, trazer empatia, né? Então, se estamos falando com o espírito, lembrar que é importante que nós demonstremos que temos o conhecimento do assunto e começar esse esclarecimento com o redirecionamento e o encaminhamento, que é o esclarecimento propriamente dito. Né? Então, uma conversa fraterna, onde nós já sabemos qual é a desarmonia do espírito e trazemos os nossos conhecimentos espíritas e a nossa evolução moral, afetiva, para auxiliar esse espírito no esclarecimento. Ok? Lembrando sempre de atribuir responsabilidade. Por quê? Porque essas situação que esse espírito se encontra foi determinada por suas próprias decisões anteriores, ok? E o encaminhamento, ele é fundamental, né? Demonstrando ao espírito que, olha, nós conversamos agora e não simplesmente te encaminhamos à porta e um abraço, não, ele será atendido por espíritos iluminados, benfeitores da casa, de acordo com a situação e o esclarecimento, vocês podem conversar sobre o encaminhamento a esse espírito de acordo. Né? Muitas vezes você tem familiares ou amigos que vieram buscá-lo e estarão com ele, existem N diversos encaminhamentos que podem ser feitos. Muito bom. Vamos lá. Perguntas até agora antes de passar aos exercícios. E eu fui bastante rápido porque são conceitos que nós vimos e na verdade, no exercício vai ficar muito mais claro essas etapas. Perguntas até agora? Vocês ainda me ouvem? Num dos slides estão falando sobre línguas, né? Então, se o espírito fosse para o alemão, o pensamento a gente vai entender igual. Mesmo se a gente não falar alemão, a gente vai entender o que ele está querendo passar. Excelente. Sim, excelente. Sim. O Tá médium vai entender. E mesmo se, novamente, lembrando que são emoções, sentimentos, imagens, é um conjunto, né, não verbal que vem a informação. Excelente ponto. A gente vai fazer agora tipo um exercício assim, que nem médico. Você vai dar os sintomas e nós vamos, ver qual que é o melhor. Deixa eu mostrar para vocês. Tá bom, excelente pergunta. Alguma outra pergunta antes dos exercícios? Não? Muito bom. Vamos lá. Então, olha só. O que nós vamos ver os exercícios em etapas. Tá? Nós vamos ter as 3 etapas: a situação do espírito, o fator de desarmonia, o esclarecimento e encaminhamento. E
o que nós vamos fazer eu vou pedir para que vocês, de novo, não tem certo ou errado, são exercícios, ok? É para que a gente possa realmente trazer o tema aqui. Então, não se preocupem em certo ou errado, mas é para entender o conceito de como nós fazemos esse entendimento da situação do espírito. Então, o objetivo aqui é entender que situação que esse espírito se encontra. Então, olha só, no exemplo A, né? Vocês podem ler. Então, né, o Espírito diz, o dinheiro que se apossaram, os miseráveis, venderam fazendas, bababá, dizem que eu era usurário, guardaram-me o cobre, por que não me querem restituir, acharão que for mais ganho, por exemplo. Né? Então, o Espírito vem e você disse, olha, bem-vindo, seja bem-vindo, e o Espírito já traz essa informação. O que vocês acham? Qual que é a situação desse Espírito? Muito ligado ao material. Muito bem, muito ligado ao Beleza. material. Que mais? Não conseguiu perdoar. Excelente, não perdoou. O que mais? Vocês sabem se ele sabe que está desencarnado ou não? Eu acho que ele não sabe. Acho que ele não sabe também. Eu acho que ele não sabe. Muito bem. Provavelmente não saiba, mas não dá para saber exatamente, né? Mas a inferência que nós temos é que provavelmente não sabe, né? Porque está tão ligado aí na vida física. Muito bom. Excelente. Que bom, que bom. Muito bom. Algum outro comentário? Não? Joia. Eu diria que, de repente, existe alguma abordagem aqui em relação à vingança ou sentimento a outros também, que possivelmente possa ser incluído no esclarecimento, mas como ele não falou de vingança aqui, ele falou de justiça, né? Isso é o que me dá um pouquinho de uma dica, mas não significa que seja um espírito dedicado à vingança. Né? Então, excelente todos os comentários, muito bom. Vamos a um outro exemplo. O espírito diz assim, por favor, me tirem daqui, não aguento mais este lugar, por favor, me ajudem. Qual é a situação desse espírito comunicante? Não sabe que morreu. Muito bem. Não sabe O que mais? Que mais? Agonia, dá para identificar bastante sentimento, né? Ótimo. Ô, Cristian, eu quis... Não, deixa o pessoal falar, depois você pergunta. Pode ir. Acho que o que a Lígia falou, né, de sentimentos, acho que é super importante, né, a gente tentar perceber. Então, me parece ele super perturbado, agoniado, né, não sabe onde tá, não sabe que desencarnou, tá pedindo para tirar. Bom, Desespero, né? Talvez até saiba que desencarnou, mas se encontra num lugar que não achava que estaria depois do desencarne. Apavorante, Muito bem. né? Excelente. Excelente. O que mais, Tânia? Você ia comentar alguma coisa? Não, eu só falei que é o sentimento como de desespero, né? Uhum. Muito bom. Então, aqui algumas coisas adicionais. Pode ser que, novamente, esse espírito ele está ligado, né, mentalmente a imagens, né? Nós não sabemos exatamente aqui pela frase, mas quando diz me tirem daqui, muito provavelmente não sabe dos mecanismos, né, do desencarne, né? Sem dúvida em sofrimento e sem dúvida pedindo ajuda. Né? Então nós podemos aqui entrar mais adiante no esclarecimento falando, olha, a misericórdia divina e assim por diante. Né? Então, elementos que realmente vão auxiliar-nos mais adiante. Vamos lá, mais um exemplo na situação do espírito antes que a gente passe ao fator de desarmonia. Nesse exemplo aqui, né, diz assim, meus caros amigos, que prazer estar sem o peso do corpo, quanta alegria no abranger do espaço. Podem ler ali o resto da mensagem, da comunicação, e me digam qual é a situação desse espírito. Vocês acham que ele sabe que está, ou ela sabe que está desencarnada? Sabe que está desencarnado, se coloca numa posição humilde de que ainda tem muito a aprender também. Muito bom.
Uhum. Algum outro comentário? Eu acho que a parte... Pode ir. Acho que a parte do fala assim, não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente o eleito do Senhor, foi que me deixou um pouco intrigada. Tipo, Excelente, muito bom. Né, existe aqui ainda alguma ajuda necessária, né? É isso que eu ia falar. Parece que não está pedindo ajuda, mas está ali, né? Isso, muito bom. Eu Então nós acho vamos que ele está precisar de... arrependido. Pode falar. Eu acho que está bem arrependido do Ótimo, que fez. muito bom. Que bom. Olha só, tá vendo como é bom a gente objetivamente olhar para exercícios, né? Vocês realmente têm ali já elementos dentro dessas comunicações, elementos aonde vocês já começam a entender a situação do espírito, para que entremos depois num fator de desarmonia e provavelmente vamos precisar perguntar ou elaborar um pouco mais sobre o que esse espírito está trazendo, mas vocês já têm o início, né, do conhecimento da situação desse espírito. Muito bom. Então, o próximo passo seria entender realmente o fator de desarmonia, né? Então, vamos lá fazer alguns exercícios desse fator de desarmonia. Então, nesse exercício, por favor, leiam, não vou ler aqui, e aqui nós vamos procurar identificar qual é o fator de desarmonia desse espírito comunicante. E se vocês puderem, também a situação desse espírito. Então vamos tentar fazer o 1 e o 2. Mas o mais importante é a desarmonia. Pode dizer. Não, eu ia dizer que a desarmonia está muito ligado com a situação, né? Muitas vezes. Muito bom. Vocês me ouvem? Sim. Joia. Muito bom. Algum outro comentário? Qual a desarmonia? Sim, existe um apego muito grande, né? Então, a falta, acho que, de percepção que existe algo além disso, né? Além dos bens, né, que a pessoa deixou. E acho que mais o ódio também, né? Você falando assim no sentimento, a raiva, né? Que ele está como afastado do corpo, sem detestá-los. A vingança, a raiva, né? Muito bom. Muito bom. Essa era a palavra que eu gostaria de ouvir, realmente, a vingança, né? Que aqui traz realmente um rancor, né? Vingança, o apego, né? Vocês falaram muito bem, todos esses. Então, o fator de desarmonia é realmente um apego à situação anterior com sentimento de vingança, né? A situação do espírito, pelo que dá a entender, parece que sabe, né? Que desencarnou. Então, nós podemos falar mais abertamente, né? Sobre isso. Mas realmente a vingança e o apego são fortes ali. Desculpa, Tânia, você ia comentar alguma coisa? Não. Muito bom. Excelente. Vamos ver o próximo exemplo. Vocês podem ler e me digam qual o fator de desarmonia. Muito desespero, né? Desespero, muito bem. Não sabe que desencarnou. Muito bem, provavelmente não. Acho que foi um suicídio, ou alguém o assassinou, né? Porque pois é. Tem alguma coisa de obsessão aqui, de estar com o marido e não sei. Pode, sim, excelente ponto. Pode sim. Pode sim. Então, nós vemos aqui, né, que existe, né, uma ligação à família, né? Existe um componente aonde o perispírito ainda está influenciado pela situação do desencarne, né? Então, dentro do esclarecimento podemos abordar isso, né? E de repente uma obsessão involuntária, né? De estar tão ligado ao marido e a filha, pode estar causando uma desarmonia deles também, né? Então podemos trazer essas informações. Excelente, excelente. Muito bom. Dentro do entendimento, todas essas
esses exemplos, com a exceção deste exemplo que eu trouxe, que esse é um exemplo, na verdade, dentro da nossa casa espírita aqui da Flórida, que nós vemos com bastante frequência, né? Os outros são dos livros da codificação, a maioria deles do Céu e Inferno. Quem não leu o Céu e Inferno, vale a pena, é um livro muito bom para aqueles que vão querer seguir como esclarecedores, né? Muito bom. Vamos ver, deixa eu ver onde que nós estávamos. Já vimos este, mais um do fator de desarmonia, antes de passar o esclarecimento. Quem me ajuda aqui? Qual que é o fator de desarmonia? Falta de esperança, falta de... Você me lembrou acho que foi qual livro do André que a gente leu, que esse espírito estava sendo vampirizado, então ele já não conseguia ter memórias nenhuma da existência dele. Muito bem. Pode ser. Ou negação, será? É um arrependimento muito grande e prefere, então... Esqueci-me de tudo, não quer entrar em contato. Muito bem, pode ser também. Eu acho que é o que a Rita falou, o espírito pode estar sendo obsediado, para não saber nem o nome dele. Uma confusão tão grande. Muito bem. Realmente muito pouca informação, né? O que nós temos esse exemplo, mas o que dá para ver aqui, realmente existe uma ideia fixa, né? Sempre que um espírito está muito fixado a uma ideia, né? Uma monoideia, você tem muitas vezes não só o esquecimento, mas também a deformidade do perispírito, às vezes, né? Naquela forma que denota aquela ideia única, pode ser que esteja sendo realmente uma obsessão de longo prazo, né? De vingança. Mas com certeza é um espírito que necessita de conhecimentos, né, do mecanismo da reencarnação e desencarnação, mas também da parte de auxílio que pode receber dos benfeitores espirituais, de médicos espirituais e assim por diante, né? Muito bom. Mas sem dúvida é um espírito onde nós precisamos, com muito amor, fazer perguntas, né, para entender melhor como é que esse espírito chegou a essa situação. Mas é uma situação de desconhecimento ou de obsessão ou de uma ideia. Muito bom. Excelente. Uma pergunta até agora. Faz sentido quando olharmos, quando vemos esses exercícios e tentamos identificar, vocês conseguem ver que realmente quebrando essas informações em partes, nós conseguimos começar a ter uma noção do que seria um esclarecimento mais adiante? Vocês conseguem ver essa dinâmica no exercício? Sim. Sim. Joia, joia. Então, nós vamos ao redirecionamento, esclarecimento, redirecionamento e encaminhamento, né? Então, basicamente, esclarecimento é trazer a informação, né? Tentar redirecionar a situação, e por isso que é importante que nós entendamos qual é o fator de desarmonia, qual a situação que esse espírito se encontra, porque vamos precisar dar informação, mas auxiliar esse espírito a redirecionar seus pensamentos, né? E depois dar o encaminhamento. Então, essa é a parte onde seria mais o esclarecimento, vamos dizer assim, a parte mais longa do esclarecimento, né? Então, eu gostaria que vocês lessem esse exemplo, e aí nós fazemos o exercício depois. Que tipo de esclarecimento, né, quando vocês terminarem de ler, o que vocês poderiam dizer a esse espírito para dar um esclarecimento? Qual é a situação do espírito e a desarmonia? Quem me ajuda? Obsediador? Está obsediando Um obsessor. alguém que está vivo ainda, né? Isso, muito bom. Muito ligado ao ódio,
né? Então, que ele quer ótimo. fazer justiça pelas próprias mãos, né? Muito Eu bom. acho que me vem na cabeça, assim, Deus, que todos nós erramos, né? Então, se a outra pessoa cometeu um erro, a outra pessoa tem direito ao perdão, assim como nós, quando nós erramos, nós queremos ser perdoados. E acho que falar desse sentimento de perdão, de amor de Deus por nós. Eu acho que fala Excelente. muito de como a vingança são correntes que prendem a gente, né? E que quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta. Que o mal que a gente está desejando para o outro está prendendo a gente. Isso. Muito bom. Que mais? Meninas? O que nós poderíamos trazer ao Espírito para ajudar a esclarecer? Se ele tiver muito resistente, uma prece, né, Christian? Uhum. Sim, sem dúvida. Né? Aqui um ponto também muito importante é falar da justiça divina, né, a lei de causa e efeito, e de como nós, né, através das reencarnações, vamos, tanto o espírito, a pessoa que fez mal a ela ou ele, vai ter a oportunidade de ressarcir, né, essas dívidas, né, então a confiança na justiça divina, sem dúvida o que vocês disseram, né, que na verdade todo esse sentimento está fazendo muito mal, né, esse espírito, e que todos merecem, né, receber a misericórdia, especialmente ele ou ela que está ali. Mostrar a ele que o amor de Deus, né, é igual para todos os seus filhos, que nós somos filhos de Deus, e assim como filhos de Deus, ele ama todos igualmente, mesmo aqueles Excelente. que estão ou que estão tentando se reerguer, que ele também terá a chance dele, como os outros que o fizeram mal, também terão a chance dele de sentir o amor de Deus, né? Excelente. Também Excelente. dizer, né, que Deus é justo e que nada fica impune, que não cabe a gente tentar justiça com as nossas próprias mãos, né? E acreditar na justiça de Deus. Eu acho que esse é um ponto também bem importante. Sim. Excelente. Muito bom. Algum outro comentário antes do próximo exercício? Eu acho que tudo isso que as meninas falaram, acho que o Camires falou agora de bastante importância, mas além de tudo, ele começa assim gargalhando, como se ele tivesse debochado e muito orgulhoso. É um espírito obsessor. E acho que tudo isso teria que ser colocado além de com muito amor e brandura, mas também com firmeza, porque é um espírito que está mostrando já um comportamento mais, né, de agressão, de ser um dominador, eu diria assim. Sim. Sim, sem dúvida. De novo, a firmeza com amor. Com benevolência, né? Claro, Amor. com amor, sem dúvida, sem dúvida. Mas firmeza no conteúdo, claro, claro. Porque eu acho que até muitos espíritos assim, antes de eles pensarem e tentarem, e não pensar por si só, o primeiro sentimento que eles têm é o nosso amor. Então, a gente primeiro, antes de tudo, tem que doar o amor para que ele sinta que ali existe esse amor sincero, né? Para poder ajudá-lo, então, a entender melhor. E muitas vezes ele começa com essa arrogância, né? Mas assim que ele sente a vibração do grupo, a vibração das palavras que estão sendo ditas, ele amolece muitas vezes. Aí a gente percebe, se o espírito continua, normalmente ele amolece. Se ele continua com a arrogância, aí sim a gente tem que ser mais firme. Mas eu acho que assim, de imediato tentar realmente, através da palavra, com bastante sentimento, com bastante amor, né? Porque aí é como se você tivesse seu filho vem e fala uma coisa e de imediato você vai ser super firme,
de imediato você vai criar uma parede ali de defesa. E muitas vezes Eu eles não- fazem desculpa, tem alguém falando. eu acho que não foi isso que ela quis dizer, não. Acho que ao mesmo tempo usar desse amor, mas também não deixar Sim. que Uhum. domine, né? Acho que é um conjunto, né? Sim, Com sim. certeza. Pode ser É. firme, mas amoroso. A gente pode ser. Não, e mostrar eles também, né, Dani? Porque muitas das vezes eles até questionam esse nosso amor, né? Na hora. Eles até falam, que ironia, vocês com esse amor todo. Então, é ali na hora que a gente também tem que demonstrar a eles que a gente está ali aprendendo, sabe? Que nós somos seres também, espíritos que também erramos, que estamos ali tentando se melhorar e tentando aprender. Então, a gente também se pôr igual a eles, né? Num caso, que também estão ali tentando ter ajuda, tentando melhorar, porque muitas das vezes eles fazem até pouco. E com certeza com firmeza, sem dúvida. Claro. Isso que a Tânia falou, acho que é essencial, né? Que daí a gente está mostrando empatia. Muito bom. Muito Uhum. bom. Excelente. Cláudia, uma pergunta. Nós estamos a 1 minuto para. Já passamos do tempo. Tem mais dois exercícios, mais 2 exemplos. Continuamos ou paramos aqui? Boa pergunta. Eu acho que a gente pode fazer mais um e vamos ver. Mais um? Tá. A gente não tem evangelização, então. Ah, é verdade, eu não tenho visualização, esqueci. Mas tem a família, né? Não pode passar das 10h30, que eles usam esse Zoom. Ok. Tem os bebês. Tá, mais um então. Vamos lá. Quem me ajuda aqui com que tipo de esclarecimento? Vamos ver que situação, que desarmonia e que esclarecimento pode ser dado a esse espírito. Eu acho que é um espírito que cometeu suicídio. Possivelmente, sim. Sentindo os vermes. E definitivamente, talvez um espírito que também não acredita no pós a morte, né? Que é o Oxalá, que é a mão compassiva. Isso. Muito bom. O ponto dos vermes é importante, né? Porque aqui tem o desconhecimento, né? Do mecanismo, do perispírito e assim por diante. Nós podemos realmente utilizar isso. Muito bem. Que mais? Mais 2 comentários e a gente termina. Eu Quem me acho ajuda? que aí nesse caso é a gente tentar esclarecer um pouquinho do espírito da matéria, né? Não com muitos detalhes, mas tentar trazer que a gente já não precisa estar ligado a esse corpo, mas que ele pode se libertar dessa dor através do próprio pensamento dele, né? E na justiça de Deus, e que Deus ampara todos e a todo momento, né? Muito bom. E que me Muito chamou bom. a atenção, né? Que estou abandonado. Tentar trazer também que a gente não está abandonado, né? Temos Deus, temos Exatamente. espirituais Ótimo. que nos acompanham. Alguém levou ele ali, né? Então ele está rodeado de amigos. Excelente ponto. Esse é um ponto que pode ser utilizado no encaminhamento também, né? Assim, esse grupo que te trouxe aqui, esses benfeitores vão te acompanhar, você não vai voltar, né? Aquela situação. Excelente. Muito bom. Cláudio, algum outro comentário? Não, só me faz pensar, aí a gente pode conversar depois, Christian, porque a gente está falando, a gente focou bastante na situação, no fator de desarmonia, mas aí o esclarecimento, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo o que vai ser, o como vai ser falado, que na verdade é rápido, né? Não é uma coisa longa, né? Então, não sei se ficou claro. Ficou claro? E usar esses mesmos exemplos e fazer que nem a gente faz com as crianças, um teatrinho cada um, a gente simula de verdade. Sim. E lembrando também, né, que a gente, naquele momento, é intuído, né?
Então, existe, assim, um pouquinho de diferença na hora de fazer exercício e na hora do trabalho ali, Sim. Sem na dúvida, hora sim, sim. real, né? Uhum. É. Sim. Mas a recomendação seria de usar os exercícios daquela apostila do Uhum. Jazz e realmente fazer um roleplay, né? Como a gente faz Uhum. nos cursos de vendas, né? Para que cada um possa, de novo, para exercitar, né? Um pouco da forma própria, né? De trazer as informações. Uhum. Muito bom. Quando você fala apostila, eu estou pensando no material que foi criado, que você usou, né, em 2012. Isso. Não é a apostila da FEB, é aquele material. Isso. Uhum. Que Tem é os super exercícios no final. Uhum. Sim, a gente pode continuar. Semana que vem a gente tem a Sueli, aí na outra a gente pode continuar fazendo, porque acho que aí ajuda a clarear, né? Fazer mais sentido. E aí, se você quiser participar, se você puder, né? Cristian, participar. Posso sim, claro, Dá um claro. toque. Me avisa sim, posso sim. Muito bom. E então nós tivemos as perguntas e já estamos já a 6 minutos. De novo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade